Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje, na nossa primeira leitura, Deus vem nos anunciar a vinda do Salvador, a vinda de Jesus Cristo. Jesus estava sendo preparado por Deus para que nós pudéssemos ter a oportunidade de recebermos a salvação. Jesus seria diferente de qualquer homem que existia na face da terra. Seria um homem reto, que seria exemplo a ser seguido pelas outras pessoas. E assim o aconteceu como nós vivemos hoje. A primeira leitura Jesus anunciava e hoje nós vivemos essa realidade que Deus nos mostrou através da entrega do seu Filho na cruz, onde morreu para derramar o seu sangue e assim nos dar a oportunidade de ter uma comunhão com Deus. A comunhão com Deus foi graças à morte de Jesus Cristo. Nós, às vezes, ficamos tristes com o fato de sabermos que Jesus foi morto por nós mesmos, mas era necessário para que houvesse a nossa comunhão com Deus, o nosso encontro, a oportunidade para recebermos a vida eterna e o reino dos céus. É claro que Deus nos mostrou muito bem que, ao enviar o seu Filho, estava nos dando a oportunidade de que nós pudéssemos melhorar como pessoas e assim sermos pessoas mais amáveis. O convite de Deus a todo momento é que possamos amar e assim ser pessoas mais amáveis uns com os outros e principalmente com o nosso Criador, que é Deus Pai. E assim amar o Filho dele, que é Jesus Cristo, e o Espírito Santo, que é a força que nos move. Vamos ouvir a nossa primeira leitura de hoje. Primeira leitura. Leitura da profecia de Malaquias. Assim diz o Senhor: Eis que envio o meu anjo, e ele há de preparar o caminho para mim. Logo chegará ao seu templo o dominador, que tentais encontrar, e o anjo da aliança, que desejais. Ei-lo que vem, diz o Senhor dos Exércitos. E quem poderá fazer-lhe frente no dia de sua chegada? E quem poderá resistir-lhe quando ele aparecer? Ele é como o fogo da forja e como a barrela dos lavadeiros. E estará a postos, como para fazer derreter e purificar a prata. Assim ele purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. E eles poderão assim fazer oferendas justas ao Senhor. Será então aceitável ao Senhor a oblação de Judá e de Jerusalém, como nos primeiros tempos e nos anos antigos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Rei da Glória é o Senhor Onipotente. Esse é o nosso salmo responsorial de hoje. O refrão dele nos mostra que Deus é onipotente, que Deus é toda a força que move o nosso mundo. Deus nos criou, Deus criou todo o universo, Deus é poderoso com a criação de sua natureza e assim podemos muito bem ver que Deus é nosso orientador e nosso Criador. E sendo assim, devemos todo o respeito ao nosso Criador, que é Deus Pai. Sabemos também que Deus nos convida a viver certas coisas na vida. E sendo assim, Ele sendo nosso Pai e nosso orientador, devemos respeitar aquilo que Ele nos convida a viver. Ao enviar Jesus Cristo, Ele nos pede para viver os mandamentos de Deus e assim fortalecer a fé que há dentro de nós, recebendo desta forma o Espírito Santo para poder sermos filhos. Filhos com certeza adotivos, porque Filho único é Jesus Cristo, que não cometeu nenhum pecado. Nós, infelizmente, já nascemos pecadores, dominados pelo pecado e acabamos não aguentando enfrentar no nosso dia a dia certos pecados e pecamos com os nossos pensamentos e às vezes com nossas ações. Vamos ouvir o nosso Salmo responsorial de hoje. Salmo responsorial. O Rei da Glória é o Senhor Onipotente. Ó portas, levantai vossos frontões, e elevai-vos bem mais alto,
antigas portas, a fim de que o Rei da Glória possa entrar. O Rei da Glória é o Senhor Onipotente. Dizei-nos, quem é este Rei da Glória? É o Senhor, o valoroso, o onipotente, o Senhor, o poderoso nas batalhas. O Rei da Glória é o Senhor Onipotente. Ó portas, levantai vossos frontões, e levai-vos bem mais alto, antigas portas, a fim de que o Rei da Glória possa entrar. O Rei da Glória é o Senhor Onipotente. Dizei-nos, quem é este Rei da Glória? O Rei da Glória é o Senhor Onipotente. O Rei da Glória é o Senhor Deus do Universo. O Rei da Glória é o Senhor Onipotente. A segunda leitura vem nos mostrar que Jesus, apesar de ser de carne e osso como todos nós, corria o mesmo risco de cometer pecados assim como nós cometemos. Porém, ele possuía algo diferente de nós, que era a fé fortalecida em Deus Pai. Nós, geralmente, não temos a fé fortalecida, não nos preparamos para estar diante de Deus com o coração entregue a Ele. Mas nós estamos sempre em dúvida, com medo ou com alguma situação que não nos coloca diante de Deus de todo o coração, de toda a alma, provando que nós não amamos a Deus sobre todas as coisas. Jesus, apesar de estar com o corpo carnal, sujeito a cometer pecados, ele tinha o coração entregue a Deus, amava a Deus sobre todas as coisas, amava o próximo como a ti mesmo, que eram os convites do mandamento de Deus. E nós somos convidados da mesma forma. Mesmo sendo carnais, nós podemos conseguir alcançar isso, alcançar a nossa salvação. Jesus nos mostrou muito bem que podemos. Agora, temos que enfrentar os nossos pecados todos os dias. E enfrentando os nossos pecados, teremos a oportunidade de viver o reino dos céus, viver a salvação, viver a vida eterna. Vamos ouvir a nossa segunda leitura de hoje. Segunda leitura. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, visto que os filhos têm em comum a carne e o sangue, também Jesus participou da mesma condição, para assim destruir, com a sua morte, aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e libertar os que, por medo da morte, estavam a vida toda sujeitos à escravidão. Pois, afinal, não veio ocupar-se com os anjos, mas com a descendência de Abraão. Por isso, devia fazer-se em tudo semelhante aos irmãos, para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e digno de confiança nas coisas referentes a Deus, a fim de expiar os pecados do povo. Pois, tendo ele próprio sofrido ao ser tentado, é capaz de socorrer os que agora sofrem as tentações. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nosso evangelho de hoje vem nos falar sobre as profecias. Haviam pessoas santas e que buscavam viver os caminhos de Deus e sempre trilhar os caminhos de Deus, que acabaram recebendo de Deus a bênção de saber quem seria o Filho de Deus. E ao Jesus chegar aonde eles estavam, acabaram reconhecendo Jesus. Deram graças e louvores a Deus, porque tiveram a oportunidade de verem com seus próprios olhos quem era o Filho de Deus. Não era para qualquer um. Hoje nós sabemos muito bem quem foi Jesus pelas histórias que nos são contadas, mas eles tiveram a oportunidade de estarem com Ele, com aquele que fez curas e milagres diante dos teus olhos. Agora, nós somos convidados através da fé a acreditar da mesma forma que esses profetas acreditaram. Mesmo às vezes alguns não vendo Jesus acreditaram firmemente, e vemos muito bem isso no Velho Testamento. A promessa de Deus a vários profetas de que enviaria o Messias. Agora, nós que estamos aqui tivemos a oportunidade de ver através das histórias que o Messias foi uma verdade,
que se cumpriu através da palavra de Deus, temos as nossas dúvidas e às vezes acreditamos menos do que aquelas pessoas que viveram no passado e esperavam a vinda do Salvador. Hoje nós vivemos a realidade do Salvador. Sabemos que foi Jesus Cristo e que através dele temos o Espírito Santo para nos ajudar a encontrar a nossa salvação. Vamos ouvir o nosso Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele, e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias, que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparastes diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva, e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo, dia e noite servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornou-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.